Eu sou o irmão Aureliano, missionário da Providência Santíssima, e hoje nos foi proposto pensarmos sobre a seguinte questão: se Jesus fundou uma igreja, por que existem várias igrejas? Bom, é claro que no tempo que nós temos aqui, nós não vamos poder resolver plenamente essa questão, porque isso seria um curso, né? Exigiria muito de nós, porque são muitos temas envolvidos nesta questão. Então, o que nós faremos aqui é darmos os fundamentos, né? Será um ensaio de resposta para entendermos, então, o porquê dessa divisão, né? Da divisão que existe dentro do cristianismo. Se nosso Senhor Jesus Cristo fundou uma igreja, por que existem várias igrejas? Bom, existem duas vertentes que nós podemos analisar para respondermos esta questão. A primeira é uma vertente teológica e a segunda uma vertente histórica. Por quê? A divisão das igrejas dentro do cristianismo, ela deve-se a fatores tanto teológicos, ou seja, sobre a reflexão acerca da revelação, acerca do conteúdo que Deus revelou de si aos homens, e também a questões históricas, políticas, sociais. Mas uma coisa nós devemos saber: se nós analisarmos a história, nós veremos que a Igreja Católica ela é de fato fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E todas as outras ramificações cristãs, nós podemos identificar um momento na história em que surgiu esta ramificação e o principal autor, né, desta outra vertente do cristianismo, ou seja, aquele que deu origem a estas outras igrejas. Então, por exemplo, né, com a Reforma Protestante, nós enxergamos lá Lutero, que começa a Igreja Luterana, as igrejas reformadas. Então, se nós analisarmos a história, nós poderemos identificar os momentos e as pessoas que começaram essas outras vertentes, essas outras ramificações, essas outras igrejas que se separaram da Igreja Católica fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, analisando a vertente histórica, nós vemos isso, né? Que homens, mulheres, tiveram uma outra interpretação do conteúdo da revelação, do que é o cristianismo, e se separaram da igreja fundando outras igrejas. Isso é uma análise histórica. Agora, nós devemos também fazer uma análise teológica da questão. Afinal de contas, se Nosso Senhor funda uma única igreja, por que surgem outras igrejas cristãs? Por duas razões, que na teologia nós chamamos de heresia e cisma. O que é heresia, irmão? Heresia é uma opinião contrária a uma verdade de fé revelada por Deus e confirmada pela igreja. Então, heresia é quando a igreja propõe uma doutrina de fé, propõe um dado da revelação e alguém nega este dado, tem uma outra interpretação e esta outra interpretação é condenada pela igreja. A igreja diz que aquilo não faz parte do conteúdo da revelação. Então, aquela opinião daquela pessoa se torna uma heresia. A partir de que momento? Vamos ver como se dá a questão. Então, por exemplo, um teólogo, por exemplo, Lutero, né, que nós já citamos, ele faz uma análise, né, das Sagradas Escrituras, da teologia, e ele emite uma opinião sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, Lutero nega que a ordem seja um sacramento. A igreja analisa essa opinião de Lutero e ela diz: não, esta opinião não condiz com a verdade revelada. Isso não é doutrina da igreja. Para a igreja, a ordem é um sacramento, o matrimônio é um sacramento. E Lutero não aceita este juízo da igreja, né? Este ensinamento da igreja. Ele persiste na sua opinião errada. Então, a partir do momento que a pessoa persiste numa opinião errada a respeito de algum conteúdo da fé, essa pessoa é um herege, né? Essa pessoa comete heresia. Então, todas as igrejas cristãs separadas da Igreja Católica, elas cometem alguma heresia, ou seja, em algum momento elas discordam
da interpretação que a igreja faz do conteúdo do revelado, né? Daquilo que nosso Senhor revelou. Por quê? Porque a igreja é a intérprete da revelação, né? O magistério da igreja é quem interpreta a revelação, seja nas escrituras, seja na tradição. É a igreja que, iluminada, assistida pelo Espírito Santo, diz aquilo que faz parte do depósito da fé e o que não faz parte do depósito da fé, né? Os teólogos falam que o magistério é a regra próxima da fé e que as Sagradas Escrituras e a tradição é a regra remota da fé. Ou seja, quem interpreta a Bíblia, quem interpreta os textos da tradição da igreja é o magistério, os bispos em comunhão com o Papa. Então aquilo que eles falam, aquilo que eles interpretam sobre este conteúdo revelado, tem a assistência infalível do Espírito Santo. Não há erro, né? O magistério interpreta iluminado pelo Espírito Santo. Então, a partir do momento que alguém nega essa interpretação do magistério da igreja, esta pessoa comete heresia. Ela sustenta uma opinião contrária àquilo que é a fé da igreja, né? Santo Tomás de Aquino compara a heresia a um dinheiro falso, né? A você usar uma moeda falsa. A heresia, você lança para a pessoa uma opinião dizendo que ela é verdade, sendo que de fato aquela opinião não é verdadeira, porque o posicionamento da igreja sobre este assunto é diferente. Então, a partir do momento que nós temos posicionamentos contrários ao posicionamento oficial do magistério da igreja, nós cometemos heresia. E se nós persistimos nisso, nós nos tornamos hereges. É o que aconteceu com as igrejas cristãs que foram surgindo ao longo da história. Foram sustentando opiniões contrárias à verdade revelada por Deus, autenticada pelo magistério da igreja. E quando a pessoa vai insistindo na heresia, ela acaba cometendo uma outra coisa, que se chama cisma. Cisma é quando alguém ou um grupo de fiéis recusa se submeter à autoridade do Romano Pontífice, à autoridade do Papa. Então, quando alguém recusa a autoridade do Papa, do Romano Pontífice, essa pessoa se separa juridicamente da igreja, sacramentalmente da igreja, porque ela não se submete à autoridade do Santo Padre, o Papa. Então, ela comete aquilo que se chama cisma, é uma separação da igreja. Então, por exemplo, existe a igreja ortodoxa que ela comete cisma, porque ela não reconhece o primado petrino, ou seja, de que Pedro é o superior, né? É o príncipe dos apóstolos, é a autoridade máxima da igreja. E assim também as igrejas protestantes, os evangélicos e todas as outras denominações cristãs que surgiram. Eles cometem heresias porque interpretam algum dado da revelação, né, da Escritura, que não condiz com a interpretação que a igreja, como depositária, né, da fé, como aquela que guarda a fé, dá oficialmente, então cometem heresias, e cisma, porque se afastam, né, se separam, recusam a autoridade do Romano Pontífice. Irmão, mas afinal de contas, né, cometendo a heresia, cometendo o cisma, o que resta então nessas outras igrejas cristãs? Aquilo que a teologia chama de vestigia ecclesiae, de vestígios da igreja, ruínas da igreja. Por quê? Ao se separar da igreja católica, essas infinitas, né, denominações cristãs, elas carregam consigo alguns tesouros da igreja católica. Por exemplo, as escrituras, algum sacramento, por exemplo, o sacramento do batismo, alguma compreensão da Eucaristia, o dogma da Santíssima Trindade. Então, mesmo se separando da igreja, eles carregam ruínas da igreja, né? Vestígios da igreja, riquezas da igreja que eles levam consigo. E essas riquezas da igreja ajudam os fiéis dessas outras igrejas a crescerem de alguma forma também na comunhão com Deus, né? Na comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então são igrejas separadas, mas que carregam consigo alguma coisa da Igreja Católica, né? As riquezas da igreja, as ruínas da igreja, que essas igrejas que se separam pela heresia e pelo cismo carregam consigo. Agora, Nosso Senhor rezou, né, ao Pai. Está lá naquela oração sacerdotal de Jesus no Evangelho de João 17. Pai, que todos sejam um. Né?
e que haverá um só rebanho e um só pastor. E Santo Agostinho, também Santo Tomás de Aquino, ensinam que uma oração de Cristo não pode não ser ouvida pelo Pai. Aquilo que Cristo pede, o Pai realiza. Então, se Cristo, nosso Senhor, pediu a unidade dos cristãos, ainda que nós, no transcurso da história, por diversas razões que nós não podemos abordar aqui neste vídeo, que precisaríamos de um curso para aprofundar, ainda que nós nos separemos, ainda que haja divisões no cristianismo, ainda que nós ousemos rasgar a túnica inconsútil de Cristo, a túnica sem costura de Cristo, que simboliza a unidade da igreja, os homens tiveram coragem de rasgar a unidade da igreja, de quebrar a unidade da igreja, fundando outras igrejas que ainda cristãs, mas separadas da unidade católica. Nosso Senhor rezou ao Pai pela unidade, e esta unidade há de acontecer, ainda que precariamente nesta terra, através dos esforços humanos, do ecumenismo, do diálogo, aproximando aquilo que nós temos em comum, mas a unidade aqui ainda é muito imperfeita. A unidade perfeita se dará no céu, porque no céu todos seremos membros da Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Todos os que são salvos por nosso Senhor Jesus Cristo na Igreja Católica, mesmo que não saibam disso. Aqueles que morrem, ainda que fora do corpo da igreja, ou seja, morrem afastados da igreja juridicamente, sacramentalmente, mas Deus pode dar uma graça extraordinária de morrerem na alma da igreja, ou seja, de morrerem em estado de caridade. E a caridade é o Espírito Santo, que é a alma da igreja. E se morrerem unidos à alma da igreja, estarão com a igreja triunfante no céu. A igreja santa, católica e apostólica. Então, Jesus fundou uma só igreja? Fundou. E por que existem tantas igrejas cristãs? Pelas razões que brevemente expusemos aqui. Mas não nos desesperemos diante da diversidade que surgiu por causa das falhas humanas, dos pecados humanos. Nosso Senhor rezou ao Pai e a oração de Cristo é sempre atendida. Há de haver um só rebanho e um só pastor, porque estaremos todos, os salvos, os que forem salvos, os eleitos, estarão todos na igreja santa, católica e apostólica, que é a Jerusalém Celeste, a igreja triunfante, a igreja dos santos. Que Deus nos ajude sempre neste caminho de unidade e rezemos intensamente pela unidade dos cristãos. Se há algo que escandaliza o mundo, é a nossa divisão. Por isso, insistamos na oração de Nosso Senhor. Pai, faz-nos um. Gostou desse vídeo? Se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal, deixa o seu like, compartilhe com os seus amigos. Se tem alguma pergunta, alguma questão, inscreva em nosso canal para que possamos responder a você. Que Deus te abençoe.